nos instrui. Estão ouvindo bem lá no fundo? Beleza. Vejam, queridos irmãos, como nós estamos aí na véspera de uma data consagrada ao trabalho, depois da manhã, né, dia 1º, e como o tema que nos foi passado para abordar hoje é de uma das 10 leis naturais, especificamente da lei do trabalho, é que nós fomos lá no Livro dos Espíritos. Isso aqui é velhinho, né? Já tem capa mais nova aí. Mas, e buscamos ipsis literis, o que está lá, nós vamos tratar aqui. E para ilustrar um pouco mais a data, fomos buscar também a origem da data internacional do Dia do Trabalho, do porquê que essa data foi escolhida. Antes, porém, eu gostaria de deixar claro, e se eu fizer aqui algum comentário, é sobre itens da história ou programas, ok? Não diz respeito a, B ou C. Não está se criticando ninguém, se está passando a informação. Então, só outra coisa. Quando eu trato aqui e falo de alguns livros, eu queria lembrar a todos que a nossa biblioteca está franqueada. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema, vai lá, retira o livro, depois entrega, faz a fichinha. E quem quiser adquirir o livro, nós temos também a livraria ali, que essas obras que aqui nós tratamos, infalivelmente terão ali, ok? Então, essas duas observações que eu gostaria de fazer antes de iniciarmos o tema propriamente dito. Está ali. Extraímos do capítulo 3º, o livro dos Espíritos, 1857. Portanto, o que nós vamos ver ali é de 1857. Né? Não é nada novidade. E como eu disse para vocês, 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Por que foi no dia 1º de maio a data foi escolhida? Data comemorativa das lutas e conquistas dos trabalhadores ao redor do mundo. Comemorativa. A data é uma homenagem aos mártires de Chicago, que foram executados por participarem de greves em busca de uma jornada de trabalho de 8 horas. Barbaridade, né? Vocês vejam. Naquela época, a jornada de trabalho era de 13 horas, dia. Então, eles reivindicavam um horário mais sensato, né? Mais civilizado, digamos assim. Então, está ali a origem. A data tem raízes na greve de 1º de maio de 1886, em Chicago, Estados Unidos, onde trabalhadores buscavam a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas. Nesse episódio, onde participaram entre 30 e 40 mil pessoas, se estima na época, 20 foram 20 morreram nesse evento. Bom, quebra-quebra, aquelas coisas todas. Né? E sendo que 5 foram condenados à morte por enforcamento. E 2,
prisão perpétua. Isso é história. Mártires de Chicago. Após a greve, alguns líderes operários foram presos e executados, tornando-se um símbolo da luta dos trabalhadores. Então, o porquê no 1º de maio é o Dia Internacional do Trabalho. Na reunião da Segunda Internacional Socialista, isso em 1889, a Segunda Internacional Socialista é a Agência Internacional do Trabalho. E por que segunda? Porque houve uma primeira em 1886 na Bélgica. E nessa segunda, eles declararam o 1º de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores, em homenagem aos mártires de Chicago. E no Brasil? No Brasil, o 1º de maio foi oficializado como feriado nacional em 1924, por meio de um decreto do presidente Arthur Bernardes. Na época, o ministro da Fazenda, aliás, do Trabalho, não é da Fazenda, era o senhor Filito Miller. Arthur Bernardes, a gente passa lá na avenida, né? Arthur Bernardes, não se dá conta que ele fora presidente do Brasil. Lutas e conquistas. E eu coloquei ali deliberadamente CLT. CLT, para quem não conhece, Consolidação das Leis do Trabalho. Consolidação. Havia uma série de leis, então foi feita essa consolidação, e a partir de 1943, no governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, se implantou então a CLT. E a partir daí, as jornadas de trabalho passaram a ser reguladas e, além de tudo, fiscalizadas pelo poder público. O 1º de maio é uma data para celebrar as conquistas históricas dos trabalhadores, como a redução da jornada de trabalho, de 13 para 8 horas, direito a férias, descanso semanal, inclusive remunerado, e outras medidas de proteção ao trabalho. Atenção, direito a férias. Quem assistiu televisão entre ontem e hoje, ou acessou as redes sociais, mais um passo na flexibilização das leis do trabalho foi dado ontem, quando se permite, a partir de hoje, que as férias sejam separadas em 3 períodos. Um período de 15 dias, outro período, por hipótese, 7 dias, mais um período de 5 dias. O que ele não pode ser é períodos inferiores a 5 dias. Isso facilita a vida do empregado e do empregador. Né? Porque vocês sabem, as leis, elas vão se modificando ao longo do tempo. CLT 43, ela já é uma anciã de 82 anos. Vocês vejam que o 13º salário, ele foi implementado em 1962, no governo do João Goulart. Sendo que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço passou a vigorar em 1967, já
do governo militar. Isso tudo foram conquistas que estão aí até hoje. Tá? Significado atual, então, do Dia do Trabalho. Atualmente, o 1º de maio é um dia para reflexão sobre a importância da luta por melhores condições de trabalho. Eu coloquei tempo de trabalho aqui, vocês vão ver ao longo da nossa palestra que, como é o tema trabalho, está sempre em vermelho ali, né? Chamando a nossa atenção. Melhores condições de trabalho, direitos sociais e valorização do trabalho. E agora, para a nossa palestra não ficar muito monótona, vamos colocar ali uma figurinha para a gente observar. Essa foto eu obtive da agência Senac. Para publicá-la, você é obrigado a fornecer a fonte. Operários da Chevrolet em São Paulo na década de 20. Olha lá nossos irmãozinhos que nos antecederam aí, ó. 50 mil Chevrolets já tinham sido montados e vendidos. Esse ali é o de 50 mil. Né? 1920, esse pessoal aí já devia ter, por certo, maior de 18 anos. Então, é quase certo que esses irmãozinhos já não estão mais encarnados, né? Mas nos legaram aí uma foto histórica. Provavelmente, eles não se beneficiaram na época de jornada de 8 horas, de férias, né? De 13º salário, de fundo de garantia e essas coisas mais, né? Mas estão ali. É uma fábrica que, na verdade, não era fábrica, devia ser uma montadora, porque as peças eram fabricadas nos Estados Unidos. E vinham em caixões nos navios e eram montados aqui. Provavelmente deve ter sido ali naquela região ali do ABC Paulista, São Bernardo, Diadema, Osasco, por ali. Enfim, rendemos aí a nossa homenagem a esses baluartes aí que nos antecederam. E aí, feito esse introito, vamos pegar tudo e vamos agora analisar a necessidade do trabalho na ótica da doutrina, né? Uma das 10 leis naturais. Por que naturais? São leis que não se modificam. São perpétuas, assim como o nosso Pai Celestial. Né? Então, aí, Kardec perguntou para o Espírito de Verdade, ele formulou a seguinte pergunta: 8674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E eis que ele responde o seguinte: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais. Eu coloquei o homem com H maiúsculo ali, e dali para frente, porque é o homem e mulher, né? Certo? A trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Sim, 65. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho.
Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação. O trabalho é expiação. Lembre-se que nós estamos encarnados de um mundo de expiação e provas, rumando para um mundo em regeneração. E, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Está aí, ó, aperfeiçoamento de sua inteligência. Se nós voltarmos um pouquinho atrás lá da foto que nós vimos ali dos veículos Chevrolet 1920, nós vamos chegar lá no Ford modelo T, do Henry Ford, em 1914. Veja, gente, século passado, século XX. 1914. Ford modelo T. Era o bambambam da época, né? Não tinha nem estrada para ele. 1969. O homem, através do foguete Saturno V, que impulsionou a cápsula Apollo 11, depois de vários estudos e várias tentativas, colocou o homem na Lua, a 400 mil quilômetros, 430 mil quilômetros daqui. 1914, 1962. Vocês vejam o salto de tecnologia, de aprendizado que a humanidade teve nesse período. O nosso amigo lá, o Aldrin, ficou na cápsula, né? E no módulo lunar. E o Neil Armstrong saiu com aquela série de falas. É um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco passo para a humanidade. E a partir dali, né, nós temos visto aí a evolução na área médica, a evolução na construção civil, os próprios carros, né, aquele Ford modelo T de 1914, hoje já tem o Tesla que não precisa nem motorista. Ele leva você aonde você quiser, lá nos Estados Unidos, daqui ainda não temos. Fantástico, fantástico. Isso fruto do aperfeiçoamento da sua inteligência. Vamos fazer aqui, para ninguém dormir, então vamos fazer aqui uma homenagem aos trabalhadores rurais. Está ali a foto dos nossos irmãozinhos, no sol inclemente, o chapéuzinho, o palheiro na cabeça, colhendo ali, né? Produto este que vai estar no supermercado, chegando lá, nós pegamos da gôndola, levamos no caixa, pagamos e estamos felizes da vida para casa. Sequer pensamos neles que estão por trás disso aí.
do nosso feijão, do nosso arroz, né? Do nosso bife e por aí afora. Chegando em casa, degustamos com aquela avidez, com aquela fome, né? E nem lembramos daqueles que contribuíram, faça sol, faça chuva, tormenta, inundações. É um contrato de risco que eles fazem. Eles plantam e não sabem se vão colher. E se colhe, nem sempre colhe aquilo que plantaram. Né? Recentemente nós tivemos aí período de escassez de chuvas e o plantador de soja sofreu um bocado. Teve quebra no plantio. São os heróis. Homenagem aos nossos trabalhadores rurais. Vamos em frente. 677. Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo e a natureza trabalham. Como tudo, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de quem dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Mas também cuidam, né? Tem lá os castores que fazem os seus diques, tem lá o João de Barro que faz a sua casinha, com a entrada oposta aonde sai a chuva, tem isso, ele sabe, né? Incrível a natureza, né? E por aí vai. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da capacidade de pensar. Aqui, na minha opinião, está a grande virtude do ser humano. Pensamento. E eu digo em todas as minhas palestras, pensamento é tudo. Pensamento é tudo. Alguém pensou em fazer um ventilador ali, ó. Alguém pensou, alguém planejou, alguém deu forma e o ventilador está ali. Alguém pensou nessas cadeiras que vocês estão sentados. Alguém deu forma e as cadeiras estão aí. O pensamento é tudo. E se nós temos pensamentos bons, a nossa vibração é boa, né? Imagine nós colocando para dentro de nosso CD-ROM, não, agora já não é mais CD-ROM, agora já é nuvem, né? Da nossa nuvem mental, nós colocarmos lixo para dentro. Não dá, né? Vamos higienizar os nossos pensamentos. Quem sai ganhando são nós mesmos sairemos ganhando. Então, pensar o que é também uma necessidade, e eu elevo acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidar da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrem o resultado imediato. Né? O nosso cavalinho que puxa a charrete do cidadão que plantou lá, que nós vimos há pouco, o cachorro que puxa o trenó lá dos pessoal lá da Rússia, nos campos gelados da Sibéria. Então, nós temos vários exemplos, né, dos
animaizinhos nos dando a sua colaboração e fazendo a nossa vida um pouco mais leve. E aqui nós rendemos nossa homenagem também aos trabalhadores da construção civil. Estão ali, montando um tablado, alguma coisa que vale, todos eles com seus capacetes, EPI, né? Os equipamentos de proteção, luvas, etc. Pessoal que entra às 7 da manhã, sai às 5 da tarde. E que transforma. Eu que conheci Curitiba com 700 mil habitantes, hoje tem mais de 2 milhões, não existia a conectora 5, nem o estrutural norte, e hoje é prédio para tudo que é lado, ao longo dessas vias. Está aí os trabalhadores da construção civil, também a nossa homenagem pelo dia 1º de maio. Nesse entrões, aí Kardec pergunta por espírito de verdade: em mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais estas são estas, ou seja, as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não abusais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil. Não me afasta da obrigação de tornar-se útil à sociedade, à família, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem, lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Opa! Todos os senhores aí já ouviram falar do grupo Votorantim. O grupo Votorantim foi fundado pelo senhor, já falecido, Antônio Hermínio de Moraes. Esse senhor criou esse império chamado Votorantim. Ações da Bolsa e por aí vai. O senhor Antônio Hermínio de Moraes era o provedor da Santa Casa de São Paulo. Então, ele achou uma obrigação útil de auxiliar os seus semelhantes. Tá? Homenagem a ele também. E aí, uma homenagem aos trabalhadores na área de saúde. Está ali a doutora ou a enfermeira servindo ali o remédio para a senhora, ou um chá, alguma coisa que o valha, né? Aqueles heróis anônimos que estão por trás e que a gente não vê. É a faxineira, é a senhora da copa, é a enfermeira, é o médico,
o pessoal da administração, trabalhadores na área da saúde. Voltando ao nosso amigo Kardec, na pergunta 680, ele pergunta: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. E aqui eu faço uma crítica ao nosso manjado Bolsa Família, que tem tirado uma infinidade de gente do mercado de trabalho, porque se limitam a ganhar R$600 por mês, mais o Vale Gás, e tá bom. Fica em casa, não trabalha. Ótimo. Está dando um tiro no pé, né? Porque além de ele não trabalhar, ele não está contribuindo com a Previdência Social. E o termo diz previdência. Consequentemente, o neto dele ou o filho dele não vai se beneficiar lá na frente daqueles recolhimentos que ele deveria estar feito hoje e não faz. O Bolsa Família, né, como disse, criado lá no governo de Fernando Henrique, se não me engano, e foi sendo aprimorado na medida possível. Eu fiz questão de hoje buscar na internet, dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Quando eu tirei 4 horas atrás. Quantas pessoas recebem o Bolsa Família no Brasil em 2025? Cerca de 53,8 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa, notificado há 7 dias. E desses 53, 7 milhões há pelo menos 10 anos estão no programa. Está aqui. 13 de abril, domingo. Veja, Ronald Reagan já dizia: o melhor programa assistencial é medido pelas pessoas que saem do programa e não pelas pessoas que entram. Isso é para pensar. (681) A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm de trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudar-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece da vossa sociedade atual. Mais uma homenagemzinha ali aos trabalhadores da área beneficente. Está ali os jovens entregando uma sacolinha, né, de gêneros ali para o pessoal necessitado. Isso aí também é trabalho, né? E meritório, porque esse pessoal aí estão fazendo graciosamente, estão doando o que é de melhor, que não é bem material, é o seu tempo, a sua atenção,
o seu carinho. Parabéns a esses trabalhadores. E ainda está aqui no livrinho, limite do trabalho e a necessidade de repouso. Na pergunta 682, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência a fim de que se eleve acima da matéria. Qual o limite do trabalho? Essa é ótima. Ou das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Se a pessoa quer trabalhar 13 horas por dia, ela está no auge da sua mocidade, no seu bem físico, corporal. Por que não? Ela está construindo, ela está trabalhando. Vocês já imaginaram você sair de um show no Teatro Guaíra, meia-noite, 11h30, e irem na Rua 15 comprar um tênis numa loja? Mas como? Nesse horário as lojas estão fechadas? Perfeitamente. Mas se você estiver em Nova York, sair lá foi lá assistir o Fantasma da Ópera, vai ali numa daquelas avenidas, a loja está aberta, compra seu tênis, vai feliz da vida para casa, o cara que lhe atendeu está feliz da vida porque ganhou a comissão dele. Como é questão de princípios, de educação. E nós já vamos falar disso na sequência. Se eu aguento e trabalho, vou trabalhar. Que se deve pensar no que abuso da sua autoridade impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Aí é bravo. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E aí nós temos aí uma homenagem às férias do trabalhador, né? Repouso do trabalhador. Está ali. O trabalhador, sua esposa, sua filha, seu filho, seu dog, todos curtindo as férias merecidas no litoral, né? Repouso é um direito, é uma lei. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Está podendo orar. Sim. Aqui a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Na medida em que a velhice vai chegando, a decrepitude vai se estabelecendo, né? Aquela força de trabalho vai diminuindo, ao ponto, às vezes, de se tornar nula. Aí, na mesma pergunta, Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família,
a sociedade deve fazer às vezes desta. Quando se fala em sociedade, entenda-se o Estado, que pode ser tanto o município, como o Estado propriamente dito, como o governo federal. Ele deve ter uma estrutura tal, uma verba tal, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, para atender os fracos, né? Aqueles que estão em situação de penúria, de dificuldade. Aqui na sociedade, nós temos exemplos de Curitiba. Nós tínhamos antigamente a sociedade de assistência aos necessitados, que era ali na Conselheiro Laurindo. Hoje não existe mais, o prédio está lá, velho, abandonado, mas hoje tem-se a FAS, Fundação de Ação Social. Até tempos atrás, ela, através dos seus veículos, das suas assistentes sociais, elas percorriam as ruas da cidade e recolhiam aquele pessoal vulnerável que estava nas ruas. E esse pessoal era atendido com banho, com roupa, com comida e etc. A partir de um certo momento, eles não puderam mais fazê-lo, porquanto a pessoa só vai se ela tiver interesse próprio. Você não pode obrigar. Mas a FAS já faz esse trabalho em Curitiba, né? Eu já tive a oportunidade de ligar para eles irem até a pessoa no inverno, no rigor do inverno, a pessoa está lá deitada no chão, numa dessas cabines de táxi, de ponto de táxi, com o seu cachorrinho. Essa pessoa vai morrer. 2 horas depois me ligaram lá em casa. Olha, infelizmente nós fizemos o atendimento que o senhor solicitou, mas a pessoa não quis ir, porque ela não podia levar o cachorro. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. É a lei da justiça, amor e caridade. Uma das 10 leis imutáveis. Em resumo, estamos chegando ao final. Tem 15 minutos aí. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso, no equilíbrio entre produção e consumo. Ora, se há mais consumo que produção, essa equação não fecha. Simples assim. Tá? Tem que haver um equilíbrio. Lá no governo militar, havia um ministro da Fazenda. Naquela época não era economia, era fazenda. E ele dizia o seguinte: eu não crio recursos, eu administro recursos.
expectativa de recolhimentos, e você, em cima dessa expectativa, desse planejamento, você distribui aquilo que você vai receber para a educação, para a saúde, para a segurança, para novas obras, para a manutenção do funcionalismo público e por aí vai. Mas as proporções de um flagelo, qual miséria, é o que eu tratei anteriormente, né? Porque só o trabalho produz riqueza. Isso é o slogan do senhor Amador Aguiar, fundador do Banco Bradesco, e muito utilizado nos seus folders nos anos 80, final dos anos 70. Só o trabalho produz riqueza. Vamos em frente. Mas esse equilíbrio, produção e consumo, que nós vimos anteriormente, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, né? Aquela que não corra, durante a qual não deixa o trabalhador de ter que viver. Óbvio, né? Ele tem fome hoje, vai ter fome amanhã, vai ter fome depois da manhã, havendo intermitência ou não. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos refiro, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, formação de caractere e que incute hábitos. Você já deve ter visto aí nas redes sociais um vídeo sobre as crianças japonesas, não sei se lá em Tóquio, em Fukushima, não sei, é uma cidade do Japão. Elas, 3, 4 criancinhas, na faixa etária dos seus 8, 10 anos, na calçada, esperando para atravessar a rua, com a sua mochilinha nas costas. Gente, 8, 10 anos. Os pais sabem que elas vão chegar à escola e os pais sabem que elas vão retornar da escola, em segurança. Hábitos e formação de caractere. E aquele indivíduo que está no carro ali, não está buzinando, não está acelerando, ele está calmo, esperando as crianças passar. A volta vai ser a mesma coisa, o mesmo comportamento. Que inveja que eu tenho dos japoneses, né? Já imaginou em São Paulo essas crianças atravessando a Avenida Paulista na hora do rush? Meio complicado, não é? Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Se o camarada adquirir o hábito de respeitar as leis de trânsito, respeitar o seu semelhante, ele jamais vai se colocar em situação difícil. Mas se ele é um vida torta, ele vai acelerar, vai mostrar que ele tem um V8 na mão e vai atropelar as crianças. Considerando-se o aluvião de indivíduos, a quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregue aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Não, né? Quando esta arte for
conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência. Eu falei alguns minutos atrás, sobre previdência. Né? É você plantar hoje e necessariamente não vai ser você que vai colher. Para alguém colher lá na frente. Você recolhe hoje a previdência para seu neto, seu filho se beneficiar da aposentadoria. E só lembrando que nos anos 70 nós tínhamos uma pirâmide. A base da pirâmide recolhendo para aqueles poucos que estavam lá em cima. Ao longo dos anos, a pirâmide se transformou num barril. A base diminuiu e o meio explodiu. E hoje, a pirâmide se inverteu. Você tem uma série maior em cima e poucos contribuintes embaixo. Epa, mas aí a presidência vai à falência. Vai. A presidência, infelizmente, vai à falência. Se continuarmos nesse diapasão. Infelizmente, hoje uma série de pessoas trabalham por conta própria, outras são autônomos e não recolhem. Então, está aí pois é, eu não posso falar dos ministros, porque houve aí um desfalque de 6,3 bilhões. Mas, veja, um deles, não sei se, parece que é o ministro do TCU. A semana passada ele falou que a nossa previdência está com os dias contados, mais 5 anos e acaba. Então, previdência, para consigo mesmo e para com os seus. Dê respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis, porque esses virão e vêm. Questão de mais dias, menos dias, sempre nós teremos na nossa vivência dias confortáveis e dias não confortáveis. A desordem e a imprevidência, aquilo que eu falei, são duas chagas que uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento do real do bem-estar, o penhor de segurança de todos. E para finalizar, Kardec pergunta, na pergunta 648, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, do trabalho, que nós discorremos há pouco, da reprodução, da conservação, da destruição. Sim, está lá, lei da destruição. É imprescindível que haja destruição para haver uma nova ordem. Da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade de ir e vir, de pensamento, etc. E, por fim, a da justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. E de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras: justiça, amor e caridade. E quando nós falamos lá atrás de educação
colocação, né? Me vem agora a lembrança, uma pergunta que alguém fez tempos atrás, que se definisse o que é ética. E a pessoa que a definiu o fez assim com uma felicidade incrível. Até hoje eu uso isso no minhas palestras. Ética é fazer a coisa certa sem que ninguém esteja olhando. Será que esse meu toco de cigarro eu vou jogar pelo vidro do carro na rua? Leva 100 anos para degradar? Ou alguém vai ter que ajuntar? Esse palito de dentro eu vou jogar ali na calçada para alguém ter que ajuntar? Acho que não, né? Então, desde as coisas pequenininhas até as maiores, ética é fazer a coisa certa sem que ninguém esteja olhando. E para finalizar, né, os valores morais do Espiritismo são um código de conduta que diz como os indivíduos devem se comportar em sociedade. Isso vale para o espírita, vale para o católico, vale para o ateu, vale para qualquer um. Ali, código de conduta. O uso do livre-arbítrio. A bagagem que nós despachamos diariamente com nossos atos, palavras e ações, para o lado de lá, quando lá aportarmos. E quem quiser se inteirar mais desse capítulo 3, está ali os créditos para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e aqui está já, Lei do Trabalho, capítulo 3, e ali estão todas as leis, né? E ali já tem uma edição mais moderninha, se bem que essa capa também parece que já mudou, mas é o Livro dos Espíritos, dos 5 livros de Kardec, né? E quem quiser se aprofundar mais naquilo que nós, em torno de 1 hora, discorremos aqui, como eu disse, biblioteca, livraria, à disposição dos senhores. Muito obrigado pela atenção, muita paz.